Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá. E você está assistindo o programa Refrigério e Paz, programa da ORMEC, da Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Eu gostaria de refletir com você em alguns versículos da Palavra de Deus, para que nós possamos entender a crise por que passa o nosso tempo e para que nós entendamos aquilo que pode curá-la nesse momento. Vamos então ler um texto que se encontra em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, nos versículos 14 e 15. Diz assim: porque quando os gentios eram os povos não judeus, os povos pagãos, os povos que ignoravam a revelação de Deus ao povo de Israel contida no Velho Testamento. Porque quando os gentios que não têm lei, isto é, a lei de Moisés, escrita, revelada, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então esse texto aqui está dizendo que os gentios, os pagãos, os povos diferentes de Israel, que não tiveram no tempo do Velho Testamento conhecimento da revelação escrita do Velho Testamento, esses gentios, de alguma maneira, mostravam um conhecimento da lei moral de Deus. Mostravam que a obra da lei estava escrita neles mesmos, ou seja, em suas consciências, porque eles procuravam ter por recomendáveis as condutas conforme a lei, mesmo não conhecendo a lei escrita, e as consciências deles os reprovava quando eles agiam contrariamente à lei, bem como os aprovava quando agiam de modo adequado. Isso mostra que a lei moral de Deus, ela está de alguma forma inscrita no nosso coração, na estrutura da nossa natureza humana. E o homem racional, ponderando a sua própria natureza, os critérios de proporção e de moderação, para ela, é capaz de identificar o que é virtuoso e o que é um vício. É capaz de discernir o certo e o errado, além de ter a sua consciência que age de maneira mais imediata em relação a uma determinada conduta para aprová-la ou para desaprová-la. Por isso, muitos filósofos gregos, como Aristóteles, por exemplo, ou grandes figuras do mundo político romano, como Cícero, como Marco Aurélio, foram capazes de escrever sobre assuntos morais de maneira tão próxima do cristianismo, falando das virtudes, falando dos vícios, falando do certo, falando do errado. E nós podemos perceber em muitos de seus escritos que eles, através de suas reflexões teóricas, constataram inúmeras coisas concernentes à lei moral. Nós cristãos, nós evangélicos, acreditamos na excelência da palavra de Deus, da Bíblia, porque ela não apenas fala da lei, mas ela fala do Evangelho, ela fala dos acontecimentos relacionados a Jesus Cristo, que são o fundamento da nossa salvação. Jesus Cristo fez o que nenhum de nós pôde fazer. Ele obedeceu integralmente essa lei e ele tomou sobre si os nossos pecados, morreu vicariamente em nosso lugar para garantir-nos o perdão, para nos assegurar a expiação da nossa culpa e para nos reconciliar com Deus. Saber quem Jesus Cristo é, saber como ele está ligado ao Pai na Trindade, saber o que ele fez na cruz, não é uma coisa simplesmente constatada historicamente. Nós constatamos fatos, ele foi crucificado. Ele
teve um desaparecimento de seu túmulo, mas esse desaparecimento foi ressurreição, sua morte foi vicária. Ele declarou ser filho de Deus, mas ele era filho de Deus. Para nós sabermos que isto tudo é assim, nós temos que apelar para o escrito sagrado, nós temos que apelar para a Bíblia. É nela que nós temos a revelação de quem Jesus Cristo é, do que ele fez, não somente no Novo Testamento, mas nas profecias que foram feitas no Velho Testamento e que ele cumpriu. Desejaríamos, e por isso evangelizamos, que a sociedade se tornasse cristã pela conversão de seus membros, dos indivíduos, porque o evangelho se destina primariamente a pessoas. Jesus veio morrer por pessoas, para resgatá-las do pecado e da morte, para fazê-las pessoas redimidas, salvas pela graça de Deus. No entanto, há coisas na Bíblia que são apenas convalidação daquilo que por outro caminho já se poderia conhecer. Nós temos na Bíblia coisas que nós não teríamos acesso a elas sem a revelação. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz é uma. Paulo diz que o homem, pela sua sabedoria, não pôde conhecer este propósito de Deus, de enviar Jesus para morrer por nós. Por isso, aprove a Deus salvar os crentes por aquilo que os homens consideram loucura, que Deus tenha feito isso, tenha tido por nós um amor tão excedente que nos enviou o seu próprio Filho para morrer. A mensagem da cruz, portanto, ela não foi alcançada pela sabedoria humana, ela não teria sido conhecida, senão por revelação. No entanto, há coisas na Bíblia que são convalidação de coisas que nós já poderíamos a elas chegar, pela razão, pela reflexão. E a Bíblia as registra para que elas se tornem inequívocas e inquestionáveis. Uma delas é a lei moral, que nós acabamos de ler acerca dela. Então, essa lei moral que está escrita no coração do homem está também explicitada no texto sagrado, mas o homem já teria caminhos para conhecê-la através de uma reflexão honesta, como se pôde perceber nos filósofos gregos. Talvez o homem não tivesse tanta profundidade para saber que, além de se conformar exteriormente a essa conduta, era preciso que no coração, para que essa ação conforme a lei tivesse a plena aprovação da lei, que no coração o homem estivesse amando a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Talvez algumas coisas da interioridade, devido aos efeitos do pecado na mente humana, o homem não pudesse perceber sem a Escritura explicitar. Mas a conduta externa, conforme a lei, conforme nós também lemos aqui na carta aos Romanos, os gentios puderam identificar e podem identificar. Então nós vivemos numa sociedade hoje chamada de pós-cristã, que está abandonando tudo quanto é relativo ao cristianismo, mas não é apenas isso que ela está abandonando ou deixando para trás. Ela está deixando para trás também aquelas coisas que o homem poderia conhecer até mesmo sem as Escrituras, como essa lei moral. Nós estamos vendo um relativismo moral, um ceticismo ético. As pessoas não acreditam mais que exista um certo e errado, objetivamente falando, em bem e mal. Para elas tudo é questão subjetiva, de preferência e de gosto. E a moral fica reduzida à estética, à preferência, ao gosto. Né? Então aí nós não estamos vendo apenas um abandono do cristianismo, mas um abandono da natureza humana. Hoje em dia, nós como cristãos entendemos que vivemos numa sociedade plural, nós entendemos que o Estado é laico e nós não queremos que o Estado seja confessional, patrocinando uma igreja específica, mas nós queremos que a sociedade guarde pelo menos aquilo que a Bíblia simplesmente convalida, que não é o que ela revela de maneira especial, é o que ela convalida, aquilo que já poderia ser conhecido de outra forma e que, portanto, o homem comum, mesmo não sendo cristão, é capaz de reconhecer se não estiver totalmente dopado, embriagado por ideologias desconstrutivistas, por ideologias artificiais. Hoje em dia nós vemos um trabalho de engenharia social, pessoas querendo reconstruir o mundo, a sociedade e o homem, como se o homem pudesse ser ao mesmo tempo criador e criatura, pudesse se autogerar
se refazer deliberadamente, como se ele não tivesse uma natureza humana, como se ele pudesse refazer-se enquanto homem, redefinir-se enquanto homem, fazer uma outra natureza humana. Isso é inconcebível. Portanto, o que nós estamos hoje preocupados em relação à nossa sociedade é que o mínimo seja reservado, o mínimo seja preservado. O resto nós esperamos alcançar por um trabalho longo e árduo de evangelização, alcançando pessoa a pessoa, até que uma sociedade possa, teoricamente falando, voltar a ser cristã. E nós acreditamos até que, pela lógica do final dos tempos, nós não chegaremos tanto a isso, mas nós queremos que, pelo menos, o natural seja reconhecido, a lei moral seja reconhecida, a condição da natureza humana seja reconhecida. E também nós temos alguma fonte de informação importante na tradição. A humanidade não começou hoje, não começou agora. Nós não podemos olhar para trás e negligenciar toda a experiência humana. Nós não podemos esquecer toda a história. O que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. As pessoas querem agir como se elas não tivessem passado e pudessem reconstruir a sociedade a cada momento, completamente diferente do que ela já foi. Mas nós temos também todo um conjunto de conhecimentos que se estabeleceu por força de uma tradição que filtrou experiências, que testou situações e viu que algumas coisas eram melhores do que outras. Aqui na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 5, Paulo vai reprovar uma coisa que estava acontecendo erradamente naquela igreja, e ele vai dizer que aquilo que estava acontecendo lá, nem entre os gentios, nem entre os pagãos, poderia ser aceito, exatamente por força de uma tradição universal. Então ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Então, provavelmente, havia aqui um homem que estava vivendo com a mulher do pai, ou seja, com a sua madrasta. Não diz mãe, diz que é a mulher do pai. Então, era como se fosse um filho vivendo com a esposa do pai, com a sua madrasta. Mas aqui está dito que isso nem entre os gentios se ouvia falar. Ou seja, os judeus tinham, na revelação escrita, proibições explícitas para várias relações sexuais. Entre essas, a de uma pessoa com a mulher de seu pai. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não apenas pelo conhecimento da revelação, mas por outras formas de conhecimento, até os gentios, até os pagãos rejeitavam isso. E note que ele não fala os romanos, os gregos, ele fala os gentios, as gentes, os povos. Não um, mais de um. Porque havia exatamente toda uma experiência universal que fazia isso inconcebível. Então, nós temos, por exemplo, o casamento, uma união entre homem e mulher, né? Uma união que teoricamente é fecunda, que pode procriar, que pode dar continuidade à sociedade. Entender que o casamento é apenas entre homem e mulher, não apenas tem uma base na lei natural, porque não se pode ter uma família, uma reprodução, uma formação de um aglomerado familiar por via natural, sem que seja pela união entre um homem e uma mulher. Mas também nós temos uma tradição universal, né? Nós tivemos, ao longo da história, poligamia, monogamia, todas as culturas foram lentamente passando da poligamia para a monogamia, viu-se que isso era melhor, as mulheres numa poligamia concorriam umas com as outras, disputavam por maior influência com o seu marido, havia intriga entre os filhos, havia possibilidade maior de relações incestuosas entre irmãos de mães diferentes, e todas as sociedades que eram poligâmicas foram lentamente caminhando para a monogamia. Havia maior igualdade na monogamia, assim como
a mulher só poderia ter um homem só poderia ter uma mulher e tal. Nós tivemos aí um progresso, mas nunca se concebeu que a família pudesse ser constituída por uma união, por exemplo, de 2 homens ou 2 mulheres. Aliás, até na poligamia era como se existissem várias famílias. Cada mulher com quem o homem estava casado gerava uma prole e formava uma família. Era como se fossem várias famílias paralelas. Mas nunca poderia se conceber uma família de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Isso não é reconhecido nem pela lei natural, nem é reconhecido pela tradição universal dos povos da antiguidade. Então, nós temos hoje um movimento, eu dei apenas alguns exemplos, poderia dar muitos outros de formas de desconstrução, mas nós estamos vendo um movimento que quer negar todo o aprendizado da humanidade, que quer negar toda a tradição, que quer negar a lei natural que está escrita no coração do homem. Então, quando nós defendemos o valor da vida desde a fecundação, quando nós nos opomos a novas definições esdrúxulas de casamento e de família, quando nós fazemos oposições à ideologia de gênero, quando alguém quer de repente transformar-se naquilo que não é biologicamente, só porque ele está dizendo como se ele fosse Deus e pela palavra pudesse se refazer, porque Deus foi que pela sua palavra do nada trouxe tudo à existência. Então, quando alguém acha que, por exemplo, sendo de um sexo e assumindo-se em palavras como do outro, ele tornou-se do outro sexo, é como se ele achasse que a sua palavra tivesse o poder criativo, que só pode ser atribuído a Deus. Parece que isso daí é apenas uma ideologia secular, um movimento secular, mas na verdade é uma forma de religião, na qual o homem é divinizado, tem uma mística, tem até um apelo a ideias teológicas da palavra criativa de Deus. É, portanto, uma forma de religiosidade, uma forma de religiosidade humanística, mas ainda assim uma forma de religiosidade. Essas pessoas querem dar à pessoa humana a condição divina, como se o homem pudesse refazer pela palavra. Mas o fato é que alguém dizer alguma coisa de si não muda quem ele é. Há uma natureza humana. Nós nascemos biologicamente, geneticamente, num sexo ou no outro. Isso é uma condição da natureza humana. E um bom aprendizado da tradição não nos ensinaria que esse nominalismo é bom. Porque já pensou se a gente estendesse isso a todas as coisas? Se eu pudesse, por exemplo, em cada lugar me identificar de uma forma diferente, como eu poderia me esconder por trás de uma pluralidade de nomes e de identidades no cometimento de vários crimes? Imagine que uma pessoa pudesse se relacionar com uma, assumindo uma identidade, com outra assumindo outra identidade, e dizendo que não se responsabiliza ante a uma pelo relacionamento que tem com a outra, porque com a outra ele tem uma outra identidade, e com essa ela tem identidade distinta. Seria uma loucura se nós fôssemos dar expansividade a esse raciocínio. Nós estaríamos numa sociedade esquizofrênica, nós estaríamos numa verdadeira loucura social. Então, o que nós lutamos nesses dias é para a preservação da natureza humana e para a preservação do que foi aprendido pela tradição. Trabalhamos para Jesus, evangelizando, procurando ganhar almas para Cristo, mas aí nós não queremos que nenhuma pessoa venha a converter-se por imposição do Estado, do braço do Estado. Nós queremos que as pessoas se convençam pessoalmente, porque a fé é pessoal, a fé é individual. Queremos alcançar cada pessoa individualmente. Esse trabalho de evangelização é um trabalho
de pessoa a pessoa, é um trabalho da igreja enquanto igreja, e nós não queremos o patrocínio estatal para isso que nós estamos fazendo. Mas, em relação àquilo que a Bíblia não inaugura, mas convalida, em relação àquilo que não é da revelação especial, mas é do conhecimento possível a todos e que a Bíblia apenas certifica, naquilo que diz respeito à natureza humana, naquilo que diz respeito ao que foi aprendido pela tradição, nós queremos que toda a sociedade reconheça, porque cada um pode reconhecer isso, ainda que não seja cristão, ainda que não aceite a revelação escrita. E às vezes quando nós estamos colocando isso, as pessoas dizem, vocês estão dizendo isso porque vocês são religiosos, vocês se opõem às novas definições de família, porque vocês são cristãos, vocês se opõem ao aborto porque vocês são cristãos. Mas eu tenho certeza que ninguém é a favor de que se saia aí matando inocentes, já nascidos. Nós só queremos que o mesmo raciocínio se aplique aos inocentes ainda não nascidos, porém já existentes no ventre da mãe, o lugar onde deveriam mais estar protegidos. Nós, quando defendemos uma versão clássica de família, nós não estamos distantes de pessoas que não foram cristãs, como Aristóteles, como Cícero, como toda a humanidade, até tempo atrás. É claro que a sodomia sempre houve, como sempre houve, inúmeras outras coisas consideradas transgressão pela Bíblia, mas elas não eram institucionalizadas socialmente, exatamente porque não se via a naturalidade delas, não se via que elas deveriam ser patrocinadas de acordo com o que se aprendeu da tradição. Então eu quero deixar isso muito claro, nós não queremos um Estado confessional, nós queremos uma sociedade normal, sã, não doente. Nós queremos que cada indivíduo se converta, é o que nós queremos para cada indivíduo. E o que nós queremos para a sociedade é que essa sociedade não seja uma sociedade doente, seja uma sociedade que reconheça aquilo que é peculiar à natureza humana, seja uma sociedade que reconheça o que se aprendeu por todo esse tempo de história da humanidade. E então, com a aceitação disso, nós entendemos que a sociedade está devidamente organizada. E o único papel a se seguir é o papel de evangelizar, mas esse nós não queremos que seja uma coisa que seja patrocinada pelo Estado. Isso é uma coisa que nós queremos dizer para você, dizer quanto Jesus ama você, quer mudar a sua vida, transformar o seu coração e lhe dar salvação. Deus lhe abençoe.